Hoje, o que nós vivemos? Uma pregação humanista. Nós vamos falar dos que negociam, mas deixa eu falar do contexto de hoje, se você me permite. Não, a palavra é tua. Hoje a gente vive uma pregação humanista. O que é a pregação humanista? Só fala das coisas aqui da terra. Então o crente se acostumou com as coisas aqui da terra. E quando se fala das coisas futuras, do céu, o crente tem medo. Jesus vai voltar agora, meu Deus, o livro de Apocalipse, porque não sei o que. Cara, a Bíblia fala que a gente deve caminhar na terra, mas com pensamento no céu. Nosso reino é lá, né? Pô, isso aqui eu tô de passar. Hoje eu não tô aqui com você, vai durar alguns minutos, algumas horas, eu tô aqui de passar. Aqui não é minha moradia fixa, cara. Então, assim, por que a gente hoje tem, e vai chegar agora no nosso tema aqui, porque a gente tem líderes que se auto-intitularam em primeiro lugar. Deus não os chamou. Porque uma coisa é certa, Daniel. Eu falava isso terça-feira no discipulado da igreja. Todo pastor necessariamente é um pregador e um mestre. Mas nem todo pregador é pastor. Então se confunde muito camarada que é pregador com pastor. Aí se levanta esses camaradas que não tem critério bíblico. Exemplo, né? Eu fiz 4 anos de seminário. Durante 4 anos eu ia de segunda a sexta para o seminário, de 7 da noite às 10. Hoje, atualizando a minha mensalidade, daria 700, 800 reais por mês. Lá atrás, fiquei 4 anos fazendo um seminário, me preparando para ter o título de bacharel em teologia. Hoje os camaradas, porque prega bem, vê no YouTube, um camarada que está na mídia, fala bem, tem uma gravatinha, uma roupinha, um lencinho, é pregador, é pastor. Pronto. Aí daqui a pouco tá caminhando contigo aqui. Eu não concordo que o Daniel pintou isso aqui de azul. Aí já leva 5, 6, 10 com ele, já funda um ministério, uma birosca gospel. Porque a igreja não se abre, a igreja se nasce de um lugar para o outro. Por exemplo, a igreja que eu estou pastor hoje, ela nasceu da Igreja Batista Nova Aliança. Quando nós fomos para essa missão, que nós chamávamos de Projeto Casa de Paz, era num salão de festa, meu pastor me abençoou, a minha liderança me abençoou. E quando a Igreja Batista Casa de Paz, que eu estou pastor, fez 1 ano, meu pastor me entregou a carta de emancipação, o documento. Eu não vim com ninguém da igreja minha, não vim com nenhum membro, nenhum obreiro. Começou eu, minha esposa e mais um casal de obreiro. Estava com gente na época, que estava afastado, e quando soube que nós íamos iniciar um trabalho, falou, agora eu vou voltar, porque a gente te conhece. Então, tipo assim, não é abrir, não concordei, vou abrir. Não, calma aí, cara, não é assim não. Tem gente que tá se chamando. Tá tendo 20 milhões de luteros todo dia, né? Todo mundo quer fazer uma reforma. O que acontece com o evangelho? O que acontece com o cristianismo protestante? Uma conchinha de retalho. Porque a partir daí cada um tem uma visão. Cada um tem uma teologia. Aí vem a tua primeira pergunta. Jesus é mestre, Jesus é rabi, Jesus é senhor. Por quê? Porque cada um vai ter agora um negocinho, claro. O advento da tecnologia, a informação, todo mundo tem direito à informação. Antigamente, você ia estudar, você tinha que ir para uma biblioteca de município. Tinha que ter aquele dicionário, Barla, se eu não me engano. Hoje não. Hoje com PDF aqui, você baixa um livro. Então, assim, qual o grande problema em relação ao texto, a sua pergunta? Jesus, às vezes, não está no local e as pessoas estão falando que ele está. E detalhe, essas pessoas, muitas das vezes, que racham a igreja, elas estão rachando a igreja, então não estão ganhando gente para o reino. Estão só tirando igrejas de pessoas de outro lugar. Quem sabe o que é ganhar a vida pro reino? É você ganhar o cara que é ímpio, que não conhece a Jesus, o cara vem, aceita Jesus como Salvador, você consolida, você batiza a pessoa dá fruto, a pessoa permanece. Porque o fruto ele tem que permanecer. E você acompanha a vida da pessoa. Você acompanhar. Agora, eu abro uma igreja aqui, e a fórmula do sucesso vou trazer o Daniel Dias, pregador famoso de sucesso. Aí começa. Aí para mim te trazer, eu tenho que me submeter ao que você quer. Quanto é que o Daniel cobra? Quanto é que Eu vou entrar nessa pergunta agora. Vai lá. Isso aqui, pastor, isso me incomoda muito. Vou falar mesmo, não tem caô comigo não. Sou muito assim, adepto ao Pilhado lá, o Pilhado da Jovem Pan, né, que tem o programa dele. Sou muito parecido com ele nesse sentido. Falo mesmo, quem me acompanha sabe, é que eu só não tenho a mídia que ele tem, mas um dia eu vou ter.
Aí eu falo mesmo, não tem caô comigo não. Alô, meus amigos, o momento do business no canal Daniel Dias, de quem ajuda a manter o canal, hein? Claro que eu tô falando do meu amigo, meu irmão, o meu parceiro Carlos. E o que o Carlos tem? Celebridade Motopeças e Borracharia. Tu tem moto? Tem? Então, meu amigo, vai no lugar certo. Celebridade Motopeças e Borracharia, na rua Aristides Lobo 219, no Rio Comprido, região central do Rio de Janeiro. Aberto todos os dias, de segunda a sábado, das 8 horas às 18 horas. E aos domingos, a única que abre aos domingos, das 9 às 14 horas. O telefone para contato é o 21 979 3863 16, 21 979 3863 16. Fala que assistiu aqui no canal Daniel Dias, vai ganhar um baita de um desconto. Pastores ou pregadores, o que o senhor estava falando agora, tá? Porque assim, me incomoda muito, tu sabe, eu falei aqui pro senhor, nascido na igreja do 0 aos 12 anos, desviado, passei no lamação do pecado, fiz milhares de coisas que eu não posso abrir agora, mas na hora certa Deus vai me dignificar para poder honrar o que Ele fez na minha vida e contar o testemunho, mas não é esse momento da minha vida. Mas o que eu quero dizer, eu tento ir a igrejas, visitando, para saber qual é a melhor, Deus me mostra. E aí, primeiro, já não gosto daquelas igrejas assim muito grandes demais, que isso me incomoda terrivelmente, sabe? Ninguém se conhece, parece que é um desfile de moda, ninguém fala com ninguém, o cara tá vendo que você tá chegando ali, não tem uma pessoa para chegar em você e falar, pô, vem cá, meu irmão. Aí quando tem, o cara até faz, que nem eu fui numa igreja que era pequena, não vou falar também o nome da igreja para não ser desagradável, tá certo? Mas aí eu fui na igreja, tal, culto de libertação, que todo crente para mim tinha aqui no culto de libertação. Mas tem o crente que nem o. Aí eu vou voltar lá no The Chosen, né? Que o cara falou: quem é você para falar que a gente é judeu, que a gente precisa de salvação? Todos nós precisamos nos salvar, né, na minha visão, a cada dia de nós mesmos, né? Porque, como você falou agora, somos imundos. E precisamos todos os dias, né? E o pastor não é diferente disso, a gente precisa orar pelo pastor, né? E pelas lideranças da igreja o tempo todo, que eles são os mais atacados, né? Pelos demônios ali, para que eles caiam, né? E para que eles virem a chacota da igreja. Então a gente precisa discernir o que é pastor e pregador, né? Eu vejo muitos pregadores, porém eu não vejo pastor. O pastor da parábola das 100 ovelhas, de uma desgarrar e o cara ir lá atrás. Aí eu vou lá na libertação, eu faço questão de sentar, que eu não tenho aquela vergonha de o cara que tá voltando para a igreja e fica escondido lá atrás. Não, eu vou lá no primeiro banco. Aí vou lá no primeiro banco, sento lá e fico lá. E ajoelho no chão, porque eu só converso com Deus ajoelhando no chão, a não ser que eu esteja num lugar que não dá para ajoelhar realmente. Mas se eu tiver a oportunidade de ajoelhar, eu vou ajoelhar. Entendeu? Pô, é o mínimo que eu faço por um cara que morreu na cruz pra mim. Tá certo? E aí, eu chego lá, ajoelho, tal, e a pastora ministrando 6 sextas-feiras seguidas, olhando na minha cara e não me dando a paz do Senhor, e não vem falar comigo. Pô, aí vem o cara lá, o meu ministério é anotar o teu nome e tal, a pastora me colocou para anotar o nome das pessoas, qual é o teu nome, WhatsApp e tal, bababá. Aí eu saio de lá depois de 6 sextas-feiras seguidas e nunca esse rapaz me liga. Dá vontade de encontrar ele na rua e falar, cara, eu acho que esse teu ministério tá errado. Já botaram você no ministério errado. Entendeu? Então, eu tô muito preocupado com esse andamento dessa igreja, porque na nossa época, não sei se era fingimento, mas na minha época de igreja, existia realmente um acompanhamento. As pessoas vinham, visitante, seja bem-vindo, não ficava na musiquinha não, visitante, seja bem-vindo. Não era só musiquinha, era realmente um acompanhamento, era quando a pessoa sumia, te enchia um saco, te ligavam, iam na tua casa, falavam contigo, não existe mais. E aí quando essas igrejas, igreja da não sei o que, Brum, não vou falar o nome da mulher, né? Igreja do Peixoto, isso me incomoda. As pessoas que foram na igreja da Flor de Lis, essas pessoas estavam muito cegas espiritualmente falando. Não porque aconteceu, aí é fácil falar, não. É porque como que uma pessoa vai para uma igreja que a pessoa tem a vaidade de colocar o nome dela na igreja? A vaidade. Eu olharia e falaria, eu já olhava na época e falava, tá tudo errado, porque não tem ali o reino do céu, Deus é amor, alguma coisa que denomina o nome de Jesus ou Deus, não, é o nome da pessoa que tá ali, Ministério Flor de Lis, cacete, desculpa, até eu expressar, a expressão que eu usei agora, mas, Flor de Lis quer dizer que eu tô acima, não, o ministério é de Jesus, alguma coisa ligada a Deus. Aí o que acontece? Isso está me preocupando, isso está me deixando chateado. Eu vou visitar a igreja, eu tento procurar, eu falo, Senhor, cadê a igreja? Cadê? Não acho essa igreja mais, sabe? Daquelas pessoas primitivas, né? Que ficavam preocupadas. Os pastores, que a ovelha desgarrava de 99, iam atrás. Então,
é o que tu começou a falar antes de eu perguntar, tu foi pertinente nisso, e eu já estou emendando, voltando no teu assunto, pastores ou pregadores? Hoje o que mais existe são pregadores. Então, o que que pastor tem um critério para ser um pastor? Primeiro, ele tem que ter a chamada divina. Ele tem que saber a sua chamada. Ele tem que se preparar. Porque você, quando procura um advogado, você não procura o camarada que fica na esquina. Quando vai no médico, você não vai no camarada que fez meio de esquina. Você vai no camarada que fez medicina. Certo? Então, o que acontece? O pastor ele tem que se preparar. Ah, mas é Deus que capacita. Calma aí, calma. Então a gente tá falando de um Deus que não fala no intelecto humano. Paulo vai dizer que o nosso culto precisa ser um culto racional. Eu preciso entrar num culto e entender o início, o meio, o fim. Eu preciso entender qual é a hora da palavra, hora do louvor. Eu não posso entrar num culto onde ninguém está entendendo nada e ninguém vai entender nada. Então, um pastor ele tem que se preparar minimamente possível. Minimamente. Faz um curso médio, faz um curso básico, não tem condições de fazer um bacharel. Hoje é o que mais tem. Até pela internet você faz. Você faz hoje bacharel em teologia com R$200 pagando pela internet. Beleza? Segundo lugar, entre desses que eu pontuei, a igreja que você está, que você é membro, tem que te reconhecer. Tem que reconhecer o teu chamado. Tem que reconhecer que você tem um dom. Porque senão você vai brigar contra algo que... contra a mão de Deus, cara. Ah, não, porque Deus me chamou. Mas calma aí, Deus te chamou, mas Ele te deu sinais. Ele dá sinais. Ele vai falar contigo na palavra dele, ele vai arder no coração da tua liderança. A igreja vai reconhecer os teus frutos. Porque o camarada quer ser pastor, mas não aparece na igreja para lavar um banheiro. O exemplo começa dele, não? Não aparece na igreja para pegar um entulho. Ele é muito funcional no altar. Para ser funcional no altar, tem um pastor da igreja. Concorda? Então, porque então quer dizer que eu tenho que ser pastor, tenho que lavar banheiro? Cara, tem que ter currículo, irmão. Posso contar uma particularidade da minha vida aqui? Claro, agora. Trabalhei no McDonald's. Pô, escravo. Ganhava R$1,19 por hora, em 2003. Entrei, muita dificuldade. Fui lá, Desert Center, que é o da casquinha, frente de caixa, apoio, produção, área do Big, do quarteirão. Na minha época era assim. Rodei tudo. Porque é um princípio. Para você ser um líder, você tem que saber liderar. Não só liderar pela chamada, mas você dá um comando. Fulano, você tem que limpar o banheiro, não sei limpar, mas olha aqui, eu pego o esfregão em forma de 8. É assim. Então, todo gerente McDonald's já foi um atendente. E até o trainee, quando passa na prova, ele também vai passar pelo processo para ele aprender todos os caminhos da loja, todos os meandros da loja. José, quando foi alçado a governador, qual foi a primeira atitude dele? Vou rodar o Egito, vou conhecer o Egito. Descobriu que tinha lugares que podia guardar as sementes, os celeiros. Por quê? Porque um bom administrador ele tem que conhecer aquilo que ele vai administrar. E aí o camarada quer ser pastor, não tem a mínima formação, não, a igreja não reconhece, ele não é funcional, só é funcional no altar, não é funcional aqui embaixo. E aí esses camaradas não passam. Claro, é uma regra que eu, pastor Marcos, aplico. A igreja que eu venho também é assim. Por exemplo, eu estou desde 2012 que eu frequento a Ordem dos Ministros Batistas Nacionais, que eu conheço a Convenção Batista Nacional, mas agora em 2023, mês passado, dia 11 de novembro, que eu fui reconhecido um pastor Batista Nacional, com credencial e tudo. Por quê? Porque não adiantava só participar das reuniões. Tem processo. Foram levantar a minha vida, levantar a minha documentação, entrevistaram minha esposa, que é o pastor marido de uma só mulher. Como é que eu vou consagrar um pastor que é solteiro? Não cabe na Bíblia, cara. Não cabe. Então, se eu já burlo esses princípios bíblicos, como é que eu quero que o ministério seja próspero? Aí, vamos lá.
Por outro lado do muro. Pastor ou pregador? Às vezes o cara é um bom pregador. Vai ser um bom pastor auxiliar. Não quer dizer que seja pastor, mas vai ser um bom evangelista. Um bom diácono. Mas o que está na mente do povo da igreja? Escadinha do sucesso. Obreiro. Algumas igrejas têm obreiro, outros auxiliar de trabalho. Diácono. É a base da pirâmide. Diácono, evangelista, presbítero, pastor. Cara, a gente está nomenclatando, a gente está botando ordens de... E agora tem os bispos e os apóstolos, mas isso é outro assunto, né? São de outras igrejas. Mas aí a gente tem essa escadinha aqui. E aí o cara acha que para ser pastor, ele tem que passar por todas essas, não necessariamente. Lá na nossa igreja, nas igrejas batistas nacionais, o cara é diácono e ele pode ser alçado direto ao pastoreio, desde que preencha todos os requisitos. Por quê? Porque a gente tem a preocupação de não botar um camarada imaturo. A gente tem a preocupação de não colocar um camarada que não tem domínio mínimo das escrituras, porque vai falar qualquer batatada. E para falar qualquer batatada tá cheio de gente. Entendeu? E aí, voltando ao que a gente está falando, pregador não. Todo pastor é um pregador. Claro. Né? Mas nem todo pregador é um pastor. É isso aí. Isso aí. Eu acho que tá bem carente de pastores, né? Porque estão botando muito pregador no altar, como tu falou, sem o mínimo de discernimento, né? Uns querendo puxar a sardinha pro lado, fazer suas igrejas, de repente angariar recurso e fazer aquela coisa, né? A igreja do fulano, a igreja... Eu passo direto ali na suburbana, aí tem lá a igreja do casal tal. Pô, a atração principal, eu esqueci até o nome agora do casal. Tem a foto dos dois ali, do marido e da mulher, bem grandão ali, né? E um cara que fica ali, estilo esses caras da Mundial, da Universal, que fica com a mesinha do lado de fora na calçada, para poder chamar, né? Então, pô, é assim, a atração principal não é Jesus. A atração principal é a foto do cara, que é o pregador tal, com a mulher tal, é o casal do ano. Pô, pelo amor de Deus, estão deturpando tudo que é valor, né, cristão. Eu acho que não é por aí. Foi assim que eu aprendi, né? Não sei se tu concorda comigo. Então, por que tem muito isso? Porque há uma necessidade de ter uma exposição e uma marca. O seu nome, Daniel Dias, é uma marca. Então você tem que elevar esse nome, essa marca, para que você seja conhecido. Por exemplo, Atos 2,47, posso abrir aqui? Claro, pastor, quem manda é o senhor. Atos 2,47, que é um texto muito clássico, que é um texto poderoso. Atos 2,47, ele vai dizer assim, mas eu vou ler aqui o 46. E perseverando unânime todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. O 47. Louvando a Deus, é uma igreja que louva a Deus. Caindo na graça de todo o povo, quer dizer, não é uma igreja que chega no local e causa contenda. Ela tem que cair na graça de todo o povo. Porque se eu vou para um lugar para causar contenda, como que eu vou falar de Jesus ali? Compreende? Não sei se vocês conseguem me entender. E todos os dias, acrescentava o Senhor. Quem é que acrescenta a vida à igreja? Está no texto. É o Senhor. Daniel, eu recebi hoje um e-mail de um grande líder que eu sigo, tem uma boa palavra, e ele me convidava para uma masterclass, né? Que agora tudo é inglês, né? Igreja virou church, né? Enfim, classe virou classe, masterclass, grande classe, enfim. O cara me convidava porque eu precisava fazer esse curso para que 2024 eu planeje o crescimento, que a minha igreja possa crescer de acordo com aquilo que eu espero. Calma aí, então, Atos 2,47 está fora. Porque se o Senhor não traz e o Senhor não tira, se Atos 2,47 não funciona, sou eu que vou funcionar? Cara, eu sou comedor de arroz e feijão. Sou falho. Hoje eu tô aqui, Daniel, mas a Bíblia fala que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Eu posso cair amanhã. Essa é a verdade, irmão. Jimmy Swagger caiu, né? Pô, outros caíram. Jimmy Swagger, mas ele ainda teve a humildade de pedir perdão.
né? Como o Caio Fábio não teve. Tá né? lá até hoje. É. Hoje, se você procurar Jimmy Swaggart, que poucas pessoas conhecem, tá lá hoje. Ele tem a igreja dele nos Estados Unidos, tá lá, igreja cheia, igreja robusta de membros. Por quê? Porque o cara se arrependeu. Não houve remorso, houve arrependimento. Mateus 3,8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, tipo assim, se eu que coloco as pessoas pelo meu dom, pelo meu talento, pela minha influência, Deus está fora. E o que acontece? Atos continua dizendo, e acrescentava o Senhor aqueles que deveriam ser salvos. Então é Deus que dá. É Deus que dá, meu amigo pastor. Não é o seu trabalho, não é o seu esforço. É Deus. Claro que eu me esforço. Claro, pô. Eu me dou. Muitas das vezes eu oferto do meu bolso, da minha casa. Por exemplo, eu não recebo salário da minha igreja. Fala sobre isso. Inclusive, esforça-te e eu te ajudarei, né? A palavra do Senhor. Só para concluir aqui. Não, que eu queria depois que você concluísse isso aí também. Só para fechar o pensamento. Então é Deus que coloca. Deus que coloca e Deus que tira. Se fosse pela minha capacidade, aí o que acontece, o que está acontecendo hoje? As pessoas estão abrindo igreja, A cada momento você vê uma igreja aberta. E com os nomes mais bizarros do mundo. Né? Os nomes mais bizarros do mundo. Aí a pessoa fala assim, Daniel, caramba, vamos abrir uma igreja aqui agora. Não, mas vai bombar, Deus vai trazer alma. Aí o que a gente faz? Vamos nos pregadores que cobram. Porque eles têm nome, porque eles têm audiência, eles têm público. E esses pregadores, Daniel, eles pregam uma mensagem um mês inteiro. E aí você vê assim, o cara com alto domínio da palavra, o cara lê o texto, já... Eu prego com esboço. Eu vejo pessoas hoje que já fecham a Bíblia e blá, blá, blá. Por quê? Porque prega aquilo ali todo dia, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia. E aí os pastores, para trazer pessoas para a igreja, para encher, porque assim, a gente tem a mística, que pastor de sucesso é pastor de igreja grande, lotado. Não é. Para uns Deus deu 3, para uns deu 5, para outros deu 10, Deus deu 10. É talento, cara, é capacidade. Hoje, a igreja que eu estou pastor tem de 30 a 35 pessoas. É pequenininho, eu sou ínfimo nesse mar. Só que agora Deus pode transformar isso em 350. Mas eu estou capacitado, eu estou apto. O pessoal que está comigo está capacitado para receber 350 pessoas? Então é questão de estrutura, capacidade. Minha mente está pronta para isso? Porque às vezes a igreja cresce em número de membros, mas o líder não cresceu aqui, na mente. Então tem que acompanhar. Por exemplo, hoje você tem um canal com 3.000 pessoas. Daqui a pouco, se for a vontade de Deus, sempre a vontade de Deus, Deus sopra o teu nome, como o pessoal gosta de falar aí, sopra o nome, né? Os amigos pentecostais gostam de falar, sopra o nome. Aí o seu canal bate lá 100 mil, você está ganhando plaquinha do YouTube. A tua estrutura tem que ser outra, irmão. Claro. Você não dá mais para ficar numa estrutura de webcam, de celular. Da gente está falando aqui, exemplo, e o nosso som está sendo captado pelo da web, vai ter um microfonezinho individual para cada um de lapela. A estrutura é outra, é ou não é? Por quê? Porque você cresceu. Então você precisa estar de acordo com aquele crescimento que Deus dá. Só que dentro disso, a gente vai falar, mas esses pastores grandão e tal, a gente vai falar nisso ainda. Espero falar nisso ainda hoje. Entendeu? Então, tipo assim, aí esse camarada vai recorrer a esse cara. Só que esse camarada que vai vir, que vai fazer a tua igreja crescer naquele dia, o cara fala assim, eu quero R$2.000. Hoje eles falam assim, eu não cobro. Eles falam assim hoje, eu não cobro para pregar, é apenas uma oferta. Então se é uma oferta, eu posso te dar R$50. Claro.